Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor, nada como um dia após o outro, né, cara? Meu Deus do céu. Como que pode, né? O tempo sempre é o senhor da razão. Recentemente aí um youtuber, o Jabaceiro do Cerrado, disse que eu era chupador de saco de político. Disse que eu era Leleleve, me chamou de Leleleve. Pô, esse cara é político, ele não é Vasco. Ele só fala de Leve, ele chupa saco do Leve. Ele tem caneca do Leve, que eu mostrei aqui, ó, que eu colei aqui o adesivo da última eleição, eu colei aqui na caneca. Já pra zoar mesmo aqui, ó, sou Leve, o caralho, todo mundo sabe, porra. Eu fiz um vídeo com vascaínos de todo o Brasil, pedindo para o Leve vir nessa eleição agora, de 2023. Nunca mais eu faço isso, nunca mais. Mais uma furada aí que eu coloquei, Leve. Ô, Senhor. Vamos ver um pouquinho aí desse dia da eleição. Posso entrar, tá todo mundo saindo, eu não posso entrar, porque tá muito cheio. É porque tá cheio, meu irmão. Não tem nada contra você não, tá? Eu sei que você tá... Eu já cumpri ordens também, eu sei como é. Mas assim, é a ordem não deixar ninguém mais entrar. Por causa do salgado que tá lá em cima, não? Não posso entrar dentro do Vasco. Tô proibido de entrar no Vasco. O cara vai no restaurante, na rua, vou mijar na rua. Não posso entrar aí, ó. Igual prisão, irmão. Portão fechado, ó. Não posso entrar. Que isso, cara? Que doideira é essa, o cara irmão? vai no restaurante, cara. Como Segura é que o cara aí, não vai entrar, cara? Pode, pô. Quero mijar, porra. Vai lá. Entra aí, pô. O cara falou pra tu entrar, porra. Vai lá. Bom trabalho tá fazendo aí, velho. Pô, muito obrigado, Tá cara. Tamo militando. junto. Valeu, obrigado, valeu. Posso sair? Obrigado. Eu acho que sim. Obrigado. Vai ser, valeu. Valeu. E aí? Beleza? Vai lá, cara. Meu amigo, obrigado. Não, pode ser. Calma aí, não me empurra não. Não me empurra não. Mas não bota a mão em mim não. Bota a mão no Sim, não. Pelo amor de Deus. Aí não. Valeu, já botou? Já botei, meu irmão. Olha o Gilberto Pinto aí, ó. Olha o Gilberto Pinto. Ó, Gilberto Pinto. Se sair, não pode mais entrar, hein? Espera aí, vem cá. Vem. Ajuda ele ao filme, o degrau aí. Vai devagar que chega. Velho Gagá já chegou aí, filha da puta aí, ó. Gilberto Pinto, tô barrado de entrar dentro. Tô barrado, não posso entrar. Juro, não posso entrar não. Põe você pra dentro, Não posso porra. entrar não. E é isso? Fala, seu Cossenso. Grande, seu Cossenso. Um abraço, meu irmão. Graças a Deus, tudo bem. Tô filmando que eu tô proibido de entrar. É mesmo? É, proibido. Só estatutário, proibido de entrar. Eu acho que é porque eu salgado. Deve ser. Ô, meu amigo, um abraço. Apoiar o salgadinho. Júlio Brandt que não ganha mais. Ele é um jogador, comentarista, mais pra presidente. É o vigarista. Vamos lá. Somamos leve. Confirmar. Ah, tá aí, ó. Fábio dos Santos Martins, data, hora, IP, parará. Isso aí. Vai dar Vasco, porra! Vai dar Vasco, Salgado. Seu vendilhão do Vasco. Vocês não vão ganhar mais nada, irmão. Vai dar Vasco. Vendilhão. Tá pensando que eu não sei não? A 777 Carioca LLC? Falou, valeu. Deu Vasco, se Deus quiser. Agora eu posso sair. Vou sair aqui, ó. Não vou filmar você não, irmão. Obrigado, tá, amigo? Bom serviço.
Porra, esse dia foi foda, cara. 90% ali, Levin, e ainda perde a eleição. Não dá pra entender isso não, cara. Não dá pra entender. Furada por quê, careca? Porque, cara, bivolter, eleição online, vai ganhar esses caras aí. Disputa porque tem que disputar, mas assim, é muito difícil tirar esses caras. Muito difícil. Então todo mundo sabe que eu sou Levin, fui e sou, sempre fui e sou. Deixarei de ser quando ele não participar mais da política do clube. Enquanto ele estiver lá inserido, claro que eu serei Levin. Diferente deles, né? Diferente deles, que vestiram camisa de outro candidato, que dizem que são apolíticos. A política fudeu o Vasco, o caralho. Mas aí, nada como um dia após o outro, eu não sei quando foi, eu acho que foi domingo, o cara levou o Levin Ciano no seu canal. Ô, Senhor! E eu, que lambo saco de candidato. Puta que pariu, é demais isso, cara. Mas enfim, galera, vamos lá. Vamos falar aqui sobre uma questão que o Levin levantou no Conselho Deliberativo, que foi reunido para tratar recuperação judicial. Aquele debate fake news, né? Aquele debate que não serve para porra nenhuma, porque quando a pessoa vai, né, e dá a sua opinião, quando a pessoa vai e alerta, é achincalhado, eles arrumam briga, denigrem a imagem da pessoa. Por isso que a política do Vasco aí, não é a política do Vasco, não é a política. São essas pessoas movianas que estão lá. São esse move desgraçado, esses amarelo e roxo, que desde que eles chegaram no Vasco, que o Vasco está nessa decadência total. Os caras se reúnem num conselho para debater recuperação judicial. Aí a empresa, né, que está fazendo ali, dizendo os prós sobre recuperação judicial, que é a Álvares e Marçal, e ela tá ganhando para isso, ela ganha para isso. Aliás, a Álvares e Marçal já tá um bom tempo ganhando dinheiro do Vasco, né? Álvares e Marçal, KPMG, o Vasco, toda a estruturação, todo o planejamento que faz relacionado à dívida, sempre contrata as mesmas empresas. É impressionante. Álvares e Marçal, inclusive, que tinha um escritório do lado da 777, né, no mesmo prédio. Lá no número 600, na Avenida Brickell, em Miami, Flórida. Álvares e Marçal, que inclusive o seu presidente, Marcelo Gomes, seria um dos 3 que formariam o Conselho Consultivo do Júlio Brandt, lá em 2020. Ô senhor! Mas enfim, a Álvares e Marçal mostra lá, né, a recuperação judicial, deixa de falar algumas coisas, o Levin fala e é questionado. Eu vou mostrar para vocês algumas das falas aqui do Levin. E eu vou começar por uma que os caras tinham que agradecer a ele. Vai lá, porra, obrigado, cara, obrigado. Olha só, ele falou isso nessa reunião do conselho. Isso não foi apresentado pela Álvares e Marçal, inclusive ficaram surpresos quando ele falou isso. Eu fiz um vídeo falando de recuperação judicial e também não citei esse ponto, porque eu não sabia. Eu falei que a recuperação judicial, né, se ela não for aceita pelos credores, é falência. Se o Vasco não conseguir honrar os compromissos, é falência. Mas também, logo na largada ali, antes mesmo do Vasco apresentar o seu plano ali para os credores, para o pagamento das dívidas, o Vasco precisa ter uma certidão negativa de débito fiscal. O Vasco precisa fazer, e isso foi falado, e os caras não fizeram ainda, porque a gente vai ver a matéria aqui, que saiu hoje, lá da Globo, dizendo que a prefeitura já alertou a justiça sobre isso. Olha isso, cara. Por quê? Débitos tributários, galera, débitos fiscais, são os débitos que o clube tem com União, município e Estado. E isso foi alertado pelo Levin nessa reunião que gerou todo esse atrito, né? Que a reunião se encerrou sem que se chegasse num acordo ali para a recuperação judicial. Aí depois eles fizeram outra reunião. Vou repetir aqui, na reunião do Conselho de Debate da Recuperação Judicial, o Levin alertou que não podia se fazer a recuperação judicial, que ela não poderia ser iniciada sem um prévio planejamento tributário, porque ela não poderia ser homologada se não houvesse uma certidão negativa desses tributos. E foi atacado por isso. Na matéria que aconteceu hoje da Globo,
ele mais uma vez tá certo. Se tivessem escutado o cara, já teriam iniciado isso. E se a prefeitura faz o que foi dito na matéria da Globo, é porque eles não fizeram. Cagaram para que o Levin falou. Olha a matéria aí da Globo. Prefeitura do Rio lembra à Justiça que o Vasco deve mais de 425 mil em impostos. A quarta vara empresarial é quem irá decidir sobre a solicitação do município. A Prefeitura do Rio de Janeiro avisou à Justiça que o Vasco da Gama precisa negociar com a Fazenda Municipal todas as dívidas tributárias existentes antes de dar continuidade à recuperação judicial. A Procuradoria-Geral anexou um documento, veja só, com 3 páginas de dívidas sobre imóveis do clube. A pendência supera o valor de R$ 427 mil. A quarta vara empresarial é quem irá decidir sobre o pedido feito. Amigos, isso aí é só uma parte das dívidas do Vasco tributária, dívidas fiscais, tá? O Vasco tem, parece que mais de 300 milhões de dívidas fiscais. E o Vasco precisa, sim, ter essas certidões, senão vai dar ruim. Vejam aí esse vídeo da TV Justiça, olhem aí. Depois de mudanças na Lei de Recuperação Judicial e Falência em 2020, se tornou indispensável a apresentação de certidão negativa fiscal para a aprovação da recuperação judicial. Quem explica esse entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Fátima Uchoa. Na origem, ao julgar pedido de recuperação, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou de ofício que um grupo empresarial providenciasse a regularização fiscal, sob pena de decretação de falência. No STJ, as empresas sustentaram, entre outros argumentos, que a exigência de comprovação de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação seria incompatível com o objetivo de preservar a função social da empresa. Só que a terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva ressaltou a evolução do tema no STJ. Segundo ele, com base na Lei 11.101 de 2005, o tribunal entendia que, por não ter sido editada a lei que tratasse especificamente do parcelamento dos débitos tributários das empresas em recuperação, não se poderia exigir a apresentação das certidões, nem a quitação prevista no artigo 191-A do Código Tributário Nacional, sob pena de tornar inviável o Instituto da Recuperação Judicial. No entanto, segundo Vilas Boas Cueva, após as modificações trazidas pela Lei 14.112 em 2020, a apresentação das certidões negativas constitui exigência inafastável, cujo desrespeito importará na suspensão da recuperação judicial. Como que um conselheiro do Vasco levanta uma questão importante como essa, que não foi debatida, a empresa não falou sobre isso, ele levanta essa questão e é acusado de desonesto ou leviano? Como, cara? Me explica isso. Isso é importantíssimo, porque corre o risco de já na largada, já no início, dar ruim. E a falência. Como vocês viram. Teve outras questões também, como, por exemplo, Álvares e Marçal dizer que o Vasco, em recuperação judicial, não sofreria transfer-ban. E aí ele diz, cara, isso aí também não dá, porque já teve casos, né? O Vila Nova e o CSA, que estavam em recuperação judicial e sofreram transfer-ban. Vou mostrar para vocês aí. Aqui está a data que a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do CSA e suspendeu os bloqueios. E aqui embaixo, tá o transfer-ban que eles tomaram, a data. A Justiça aceitou o pedido do CSA em 19/7/2023. E o início da proibição de registro transfer-ban que ela tomou lá da FIFA foi no dia 8/3/2024. Vamos ver o Vila Nova. Vila Nova tem recuperação judicial deferida e dá primeiro passo em direção à SAF. 27/6/2024. Transfer-ban, 18/10/2024. Recuperação judicial não impede transfer-ban. Teve outra questão também levantada pelo Levin. Os riscos de uma recuperação judicial de um estudo feito pelo Serasa. Apenas 23% das empresas sobrevivem após pedir recuperação judicial. Um estudo feito pelo Serasa Experian descobriu que somente uma
empresa em cada 4 consegue sobreviver no Brasil após pedir recuperação judicial. Para realizar esse levantamento, o Bureau de Crédito analisou 3.522 empresas que tiveram pedidos de recuperação judicial aprovados entre junho de 2005 e dezembro de 2014. Desse grupo, 946 tiveram processo encerrado dentro desse período. Entre essas companhias, 218, ou seja, 23%, retomaram as atividades. Por outro lado, 728 empresas, 76,95%, decretaram falência. Considerando ainda a crise financeira, é possível que o número de empresas que se recuperam fique ainda menor. Para Luiz Rabi, economista do Serasa, esse resultado pode colocar a eficiência da lei de recuperação judicial em xeque. Fica o questionamento. Se eu não estou conseguindo recuperar nem metade das empresas, o instrumento talvez não esteja cumprindo de forma eficiente o objetivo para o qual foi gerado. O ano escolhido inicial para a pesquisa não foi aleatório, já que em 2005 que a lei de recuperação foi criada. Mais um dado importantíssimo que o cara traz, e a gente está lendo matérias. O cara traz para o debate um debate de recuperação judicial, que isso precisa ser debatido, precisa se entender tudo isso. E não, você é desonesto e leviano. Por último, a gente vai ver também a última fala do Levin, e vamos ver mais uma matéria aqui, porque o Levin cita que a Receita Federal entende que o deságio é tributável. E qual era a preocupação dele? Quando o Vasco faz a recuperação judicial, eles têm uma base ali de cálculo. E a preocupação do Levin era, quando vocês fazem esse fluxo, vocês estão levando isso em consideração? Que a Receita Federal entende que o deságio é tributável? Vocês estão colocando no lápis aí, na caneta, isso porque não entra na recuperação judicial esse valor. Vamos ver a matéria. Matéria aqui do site Audilink. O deságio na recuperação judicial e a tributação. Como sabemos, a recuperação judicial, estabelecida pela Lei 11.101 de 2005, é alterada pela Lei 14.112 de 2020. Não se limita a amparar e reerguer as atividades empresariais em crise, mas também a proteger a função social que deve nortear essa relação. O processo de recuperação judicial, como sabemos, obtém dos seus credores um desconto da dívida em percentual que varia de processo para processo, mas normalmente relevante. Na recuperação judicial, todos os credores receberão legalmente menos do que têm direito, ou seja, para um deságio, por exemplo, de 70%, os credores receberão como consequência o equivalente a 30% do seu crédito. Ocorre que um dos principais credores, no caso o governo / fisco, não aceita o deságio, pois exige que o valor seja tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre lucro líquido. Como consequência, o montante que é reduzido entre as partes, a empresa em recuperação e os seus credores, deve ser oferecida à tributação. Com isso, os credores privados perdem legalmente grande parte dos seus créditos, mas o governo / fisco não, pois exige que o deságio seja tributado. É certo que um passivo não pago deve ser reconhecido como receita. Basta verificar a legislação tributária, artigo 4412 do Parará. Além das orientações técnicas impostas pelo Conselho Federal de Contabilidade pela resolução número tal, nos casos de recuperação judicial, o governo / fisco deveria participar do esforço da empresa para manter-se ativa, com benefícios para a economia, manutenção de emprego, etc. Mas não o faz. Posição semelhante ocorre, considerada a excepcionalidade da Lei 14.491 de 2009, quando as empresas optam pelos parcelamentos especiais periodicamente oferecidos pelo governo federal. Valores reduzidos, desonerados igualmente, têm que ser oferecidos à tributação. Ou seja, o governo dá com uma mão e retira com a outra, causando com isso preocupação e desconforto entre as empresas optantes. Já incerteza havia em relação à real tributação do deságio pelo PIS, PASEP e COFINS,
E isso foi levantado também pelo Levin. Deixou de existir quando da promulgação da Lei 14.112 de 2020, que modificou alguns aspectos previstos na antiga lei, quando incluiu o artigo 54, a qual estabelece que a receita obtida pelo devedor não será computada para apuração da base de cálculo do PIS/PASEP/COFINS e que o ganho obtido com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica /CSLL, ou seja, limite de 30% de redução por meio das compensações e deduções previstas em lei, base de cálculo do IRPJ/CSLL. Deve ser considerado que as despesas relativas às obrigações originadas do processo judicial serão consideradas dedutíveis. Por final, apesar dos relevantes deságios praticados nos processos de recuperação judicial, apenas 23% das empresas sobrevivem após pedir recuperação judicial. Já lemos sobre isso. Um estudo feito pelo Serasa descobriu que somente uma empresa em cada 4 consegue sobreviver no Brasil após pedir recuperação judicial. Então é isso, 4 questões importantíssimas para serem levadas, num debate sobre SAF. Os riscos que isso pode trazer, que não foram levantadas pela empresa Álvares e Marçal, que está lá dentro ganhando para fazer isso, mas não falou. O Levin levanta essas questões e é chamado de desonesto e leviano. Inclusive, o seu Alain Belaciano falou que o Levin deveria trazer um bi, porque a carta de crédito, suas cartas de crédito de 5 bi, você deveria trazer um bi aí pra gente aqui. Só que as cartas de crédito são condicionadas ao projeto Somamos e nunca foram 5 bi, Essa narrativa, ela vai existir daqui a 100 anos e vamos estar falando sobre isso. Mas essa narrativa nunca houve. O Levin nunca falou que tinha 5 bilhões para injetar dentro do Vasco. As cartas de crédito, e eram 3 cartas de crédito, da empresa Etos, um da Leon e outro da empresa... Esqueci. Consultei o pai dos burros. Quem é o pai dos burros? Esse canal aqui. Esse canal aqui é o pai do burro. Tudo que você queira saber relacionado a qualquer coisa aí do Vasco, desde que eu comecei a fazer o canal, tá aqui. Inclusive, tá passando um card aqui falando sobre as cartas de intenção do Levin esse ano. Tá aqui passando um card, desde que eu comecei a falar sobre cartas de intenção, tá passando um card aqui. Uma era de 200 milhões de euros, a outra de 212 milhões de euros e a outra de 400 milhões de euros, que só poderiam ser utilizadas uma dessas cartas. Você não pode fazer igual a 777 fez, que é você dar como garantia os seus ativos para várias e várias empresas. Entendeu? Entendeu? Não pode. Só poderia usar uma. Pelo mesmo motivo que a 777 não poderia ficar pegando empréstimos e dar o Vasco como exemplo, como garantia, para um, para outro, para outro, para outro, que foi o que eles fizeram. Então você só poderia usar uma carta de crédito. E o Levin nem queria pegar esse valor todo dessa carta de crédito. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Está passando aqui, os cards para vocês darem uma olhada nessas cartas de intenção. A verdade é que hoje, mais uma vez, o cara falou e aconteceu. Porque a prefeitura dizendo, olha, justiça, o Vasco tem débitos tributários aí comigo. E ele tem que pagar porque não entram na recuperação judicial. E outra, agora foi o município. Daqui a pouco é o Estado, daqui a pouco é a União. Tem que apresentar as certidões negativas de débitos fiscais com a Receita Federal ou um acordo fixado entre as partes para que o Vasco consiga evoluir na sua recuperação judicial, que tem que dar muito certo, porque se der errado é falência. E aí a gente começa do zero, tudo do zero de novo. Então assim, amigos, eu fui contra Clube Empresa exatamente por isso, por ter a possibilidade do Vasco ir à falência. Hoje nós temos uma recuperação judicial e todo mundo bate palma, mas o Vasco pode ir à falência? Pode ir à falência. É uma recuperação judicial que vai pegar aí no mínimo, uns 3 presidentes do clube daqui para frente. Mas, recuperação judicial, beleza.
Mas as cartas de crédito do Leven, 200 milhões de euros, que não precisava vender o Vasco, é lunático. Vai fuder o clube. Cara, até hoje dizem isso. Ia fuder o clube, porque ia dar como garantias as cotas de TV, alguns imóveis, ia dar como garantia contratos de televisão. As garantias seriam essas. E aí a gente pega tudo isso, que eram garantias, que só seriam cobradas se o Vasco não pagasse a essas cartas, né, a esse empréstimo, e a gente dá tudo isso de graça para 777 Purchase. E aí tá esse imbróglio todo, a gente não sabe de porra nenhuma, precisa entrar em recuperação judicial na visão dessa gestão aí muquirana, muviana, e o Vascaíno, ó, igual foca, irmão, só batendo palma. Pro errado, tá? Porque para o certo, ele, ó, cagueanda. Ah, lunático. Por que lunático? Porque falou que tinham 3 cartas de intenção, uma de 200 milhões de euros, a outra de 212 milhões de euros e a outra de 400 milhões de euros. Aí é lunático. Mas quando o Osório falou que a 777 tinha 50 bilhões de reais em ativos, porra, a 777 tem dinheiro pra caralho. Vamos andar de avião, traz um avião igual a Leila fez, 777. Cara, dá nojo de ver determinados vascaínos. Dá nojo de ler comentários de determinados vascaínos, cara. Dá nojo. Fui, tamo junto. Depois eu volto, hein? Forte abraço.